A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, um texto muito conhecido que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O título da nossa reflexão é Exemplo Perfeito. Esse título ele veio ao meu coração no contexto em que nós estamos agora inseridos. Nós estamos vivendo o período natalino. Nós estamos celebrando o Natal. Estamos celebrando, nos alegrando neste dia tão importante que marcou a história da humanidade, onde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nasceu. E a partir dele, a história foi dividida em antes e depois dele. E é em cima desse exemplo perfeito, chamado Jesus, que nós vamos refletir neste dia. Acabamos de ler um texto tradicional da Bíblia, que fala que Deus ele amou a humanidade de uma maneira tão intensa que deu o seu melhor para que todos aqueles que nele acreditassem pudessem ter a oportunidade de viver eternamente com Cristo. O texto nos mostra o amor incondicional de Deus. Ele amou o mundo, ele não foi seletivo. Ele não amou somente aqueles que reconhecem que ele é Deus, que ele é Senhor. Ele amou incondicionalmente todos nós. O texto nos mostra também a intensidade desse amor. Jesus Cristo, ele é o Senhor, nosso Deus, ele amou o mundo de tal maneira. Que maneira? De maneira tal, de maneira intensa. Ele deu o seu melhor. O texto nos mostra acerca da doação. Ele deu o seu melhor, ele deu o seu único filho para que todo aquele que acreditasse, ou seja, ele nos mostra no texto a importância de crer em Jesus, em crer naquele que ele enviou. E o interessante é que ele dá a opção somente para aqueles que acreditarem que Jesus Cristo foi enviado ao mundo para nos salvar. Esse sim não vai perecer. Então esse texto ele fala do amor incondicional de Deus, da intensidade desse amor, da sua doação, ele deu o seu melhor, da importância de crer em Jesus e da direção, o rumo que ele nos dá, que é a vida eterna. Ao longo do ano, nós observamos em nosso país e em inúmeros outros países, inúmeras datas que, pela sua importância, relevância na cultura brasileira, tornaram-se feriados, que de certa forma a gente entende que caracteriza uma homenagem a um determinado fato ocorrido ou às pessoas envolvidas nesses acontecimentos. Mas duas datas chamam mais a atenção e trazem maior impacto e reflexão. Uma delas é a Páscoa e a outra, o Natal. E elas têm algo em comum, caro ouvinte. Elas têm algo que faz com que a reflexão ela seja mais profunda, porque essas duas datas tão importantes no cenário nacional têm como foco, como centro, a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. O Natal, ele trata do nascimento de Jesus. A Páscoa trata do sofrimento, da morte e ressurreição de Jesus. São datas muito importantes na história da humanidade. O nascimento de Jesus, que nós chamamos de Natal, não tem nada a ver com Papai Noel, não tem nada a ver com presentes. Não. O Natal que nós falamos, que vivemos, procuramos celebrar, é o Natal que trata do nascimento de Jesus. E quando nós somamos Natal mais Páscoa, nós temos algo chamado trajetória. Quando nós refletimos acerca dessas duas datas, e hoje estamos celebrando uma delas, que é o Natal, nós conseguimos ver a trajetória de Jesus, o plano perfeito que Deus fez para nós, para nos salvar. O nascimento de Jesus é o marco inicial. Ao longo da história, Jesus Cristo foi tendo maturidade.
Essa está sendo a trajetória. Depois ele teve um ministério, depois ele sofreu, depois ele morreu e depois ele ressuscitou. Isso aqui mostra a trajetória de Cristo para que cada um de nós, para que nós vejamos o quanto Deus nos amou, que Jesus Cristo precisou passar por tudo isso para que eu e você pudéssemos ser presenteados, um presente que foi de forma gratuita, não de graça, mas foi gratuita para nós, porque o Senhor Jesus pagou um alto preço. Então houve um preço sim, mas só que para nós, pela sua graça, pelo tempo, pela dispensação da graça em que nós estamos vivendo, foi gratuito para mim e para você, que é a vida eterna. Então nós conseguimos ver a importância do Natal, a importância do nascimento. Foi ali que começou essa trajetória, que culminou com a ressurreição, ou seja, Jesus Cristo venceu a morte. E nós, um dia, aqueles que realmente acreditaram e colocaram a sua fé nele, também vencerão e viveremos eternamente com ele. Então o Natal não é qualquer data. Natal é uma data importantíssima para comemorarmos e celebrarmos, porque ali iniciou-se uma trajetória que nos garantiu a vida eterna. Hoje nós comemoramos o Natal. E como eu disse, Natal significa nascimento de Jesus. A data ela é tão importante e simbólica que reflete até no nome que são dados aos filhos. Exemplo, Natalino e Natália. Natália, inclusive, o nome de uma querida sobrinha. Os estudiosos dizem que Jesus não nasceu nesta data. Fique bem claro, 25 de dezembro não foi a data em que Jesus nasceu. Os estudiosos dizem que Jesus nasceu entre março e abril. Mas eu digo para você, o que importa a exatidão do dia em que Jesus nasceu? Na minha percepção e na minha fé, não importa em nada. O importante sim é que ele nasceu. E esse dia entrou para a história e foi a partir daí que surgiu a trajetória que culminou na sua vitória sobre a morte e nos garantiu assim a vida eterna. O importante é que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nasceu para nos salvar e conceder o privilégio de vivermos eternamente com Ele na eternidade. O aniversariante, Jesus, ele foi descrito pelo profeta Isaías há 600 anos antes do seu nascimento. Isaías 9:6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Algumas versões dizem, porque o menino nos nasceu e um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. É esse Jesus que nós estamos celebrando. Ele é um maravilhoso conselheiro. Ele é um Deus todo-poderoso, ou seja, pode fazer todas as coisas. Ele é o Pai da eternidade. Ele venceu a morte para nos dar a oportunidade de vivermos eternamente com Ele. E Ele é o Príncipe da paz. É aquele que, em meio à guerra, em meio às lutas das nossas vidas, se manifesta nos concedendo a vitória e a consequente paz. A reflexão de hoje está centrada nele. Falamos acerca do exemplo perfeito. Esse é o título da nossa reflexão. Nós possuímos vários exemplos de homens e mulheres que marcaram a história e as nossas vidas também. Na Bíblia, nós temos exemplos como Abraão, pai da fé, Moisés libertou o povo do Egito, Davi, o homem segundo o coração de Deus, Salomão, exemplo de sabedoria, Daniel, exemplo de fé, exemplo de fidelidade a Deus, Noé, exemplo de obediência, um homem que andava com Deus. Nós temos outros exemplos de Maria, de Ana, de Esther, de Débora, de Pedro, Paulo, João, etc. Exemplos que nós podemos seguir por conta de tudo aquilo que eles fizeram de positivo. E na modernidade nós temos outros exemplos de homens, né, que fizeram a diferença, né, em nossa sociedade. Na modernidade nós temos homens e mulheres que marcaram. Exemplo de Wesley, Susana Wesley, Spurgeon, Billy Graham, Benny Hinn, John Bunyan e etc. Poderia citar vários. Nós temos líderes, nós temos pastores, evangelistas, homens e mulheres que fazem e marcam a sua história. Nós temos exemplos na família, né? Pai, mãe, tios, irmãos, primos. Nós temos exemplos na família.
Exemplo na área profissional, né, que nós temos exemplos de pessoas que marcaram profissionalmente a nossa carreira, que nos ensinaram, que nós até imitamos algumas coisas porque sabíamos que ali estava o correto a ser feito. Todos esses exemplos fizeram alguma diferença na vida de outras pessoas. Cada um em um determinado momento, em determinado lugar, foram exemplos de vida, de atitudes, mas todos esses que eu citei e outros que eu não citei possuem algo em comum: a imperfeição. Todos esses erraram. Em algum momento da sua história, eles erraram e mostraram ali a fragilidade, a sua debilidade. A diferença é que alguns que eu citei se arrependeram e buscaram em Deus o perdão e continuaram a sua caminhada, mas foram pessoas imperfeitas. Eu não citei Jesus. Você notou, eu tenho certeza disso. Porque ele está em outro nível, outro patamar. Ele é o nosso exemplo perfeito e, como tal, nós devemos procurar segui-lo, seguir o seu legado de exemplos deixados para todos nós. Jesus Cristo nos deixou vários exemplos, mas por falta de tempo, o tempo ser curto, eu destaco os seguintes. Jesus Cristo foi exemplo de intimidade com Deus. Jesus Cristo orava, Jesus Cristo jejuava e Jesus Cristo meditava na palavra. Jesus Cristo, ele pregava, ele curava e ele sempre separava um tempo para ficar a sós com seu Pai, em oração. Porque a oração fortalece. A oração faz com que a intimidade com o Senhor ela aumente cada vez mais, porque oração é conversa, é diálogo, e é isso que o nosso Pai quer de nós. E Jesus Cristo nos ensinou. Ele é o exemplo perfeito de intimidade com Deus. Ele jejuava, Jesus Cristo meditava na palavra, desde cedo ele já falava da palavra para trazer à existência no coração das pessoas aquilo que não existia. Jesus Cristo sabia qual era o seu propósito. Jesus Cristo já sabia qual era a missão dele. E esse exemplo que ele nos deixa, qual o propósito que Deus tem na sua vida? Qual o propósito que ele colocou em seu coração? O primeiro tópico foi intimidade com Deus. Como está o seu nível de intimidade com Deus? Passamos agora para o terceiro, que é justiça. Jesus Cristo sempre foi justo. Jesus Cristo tem muitos que não conseguem enxergar a justiça dele de forma enérgica. Jesus Cristo era enérgico. E ele expulsou os mercadores do templo, que estavam usando o templo, que era separado para adorar o Pai, para vender mercadorias. Ele expulsou todos que estavam naquele templo, vendendo objetos e coisas. Jesus Cristo nos deixou o exemplo de cidadão, quando a passagem que diz, dai a César o que é de César. Então nós temos que ter Jesus como exemplo de cidadão e fazermos o mesmo. Aquilo que nos compete na sociedade em que vivemos, nós devemos fazer. Jesus Cristo foi exemplo de empatia, se colocou no lugar daqueles que precisavam. E aquela passagem muito conhecida, né? E Jesus chorou, Jesus sofreu pela morte do seu amigo. Outro exemplo que Jesus nos deixa é exemplo de pregador. O Sermão da Montanha, ele pregava a palavra. Jesus Cristo foi exemplo de obediência, foi obediência até a morte. Aquela passagem conhecida no Getsêmani: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade. Jesus Cristo é exemplo de perdão. Lá na cruz ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Exemplo de perdão, exemplo de humildade, mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Exemplo de humildade, exemplo de filho, onde Deus fala: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Fica aqui 10 exemplos de Jesus Cristo para as nossas vidas. Jesus Cristo quer de mim e de você a intimidade com Ele, saber qual é o propósito que Deus tem na nossa vida, exemplo de justiça, de cidadão, de empatia, de pregador, de obediência, de perdão, de humildade e de ser um bom filho. Caro ouvinte, é chegado o Natal. E o nosso exemplo perfeito, que é o aniversariante, quer um presente, o seu coração. Ele quer ser lembrado por ser aquele que salvou as nossas vidas. E que o Natal seja sempre algo neste sentido.
Ele não quer ser lembrado somente em sua data natalícia. Ele quer ser lembrado todos os dias de nossas vidas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.